Olá, bom dia, sétimo ano. Tô de volta, professora Michele Carvalho com vocês, para a gente hoje continuar trabalhando as orações coordenadas assindéticas e sindéticas, revendo as conjunções, né? Hoje eu vou dar ênfase às conjunções aditivas e adversativas, tá? Nós vamos então identificar e aprender a organizar essas conjunções aí dentro dos períodos, ok? Então prepara o seu material, caderno, porque é importante que você faça as anotações, tá? E então vamos lá, né? Vamos trabalhar? Pega aí tudinho, tá? Vou preparar aqui o nosso material também. Vou sair aqui, depois eu volto num outro momento. Então olha só, nós vamos identificar, aprender a organizar a organização dos períodos compostos por coordenação assindética, tá? Ou as sindéticas. Calma aí que eu já vou explicar. Tudo isso aqui, gente, está trabalhando com a conjunção, as conjunções que nós estamos vendo, correto? Essas conjunções, elas vão exprimir, né, algumas ideias, né? Uma delas é a de soma, de adição, de acréscimo, lembra na correção dos exercícios anteriores? E a outra ideia é a de sentido contrário, a de oposição, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui umas atividades bem legais para a gente poder observar como as conjunções aparecem nas orações, como eu identifico os períodos, e é isso que eu quero que você preste atenção. Não precisa ficar preocupado com um monte de nome difícil agora, não. O importante é você compreender, é você identificar, é você reconhecer, tá? Olha só. Observe o período abaixo. Período que eu digo, pessoal, presta atenção aqui. A gente já estudou isso, frase, oração, período, lembra? Lembra? Frase é todo enunciado, né, com sentido completo. Nem toda frase vai ter verbo, né? Agora, toda oração obrigatoriamente tem que ter um verbo, correto? E o período, gente? Quando a gente fala em período, o que é isso? Nós estamos falando do início da oração, ou seja, sempre com a letra maiúscula, né? O início da frase, tá? E o final dela com um ponto. Então eu tenho aqui um período. Dentro deste período, nós podemos encontrar várias orações. E é isso que eu quero que você preste atenção. Dentro de um único período, nós podemos encontrar mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Então, olha o que a gente tem aqui. Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Então, vamos lá. Se você aí escrevesse esse período aqui no seu caderno e eu pedisse assim, sublinha os verbos, pessoal. Vou dar um tempinho para você fazer isso, olha só. Escreve aí no seu caderno. E aí você deve sublinhar os verbos, tá? Ah, professor, não quero escrever não. Tudo bem, então escreve no seu caderno somente os verbos, não tem problema. Põe aí, número 1. Os verbos são... Quais são os verbos aqui? Vamos falar juntos? Olha só. Usam, verbo usar, né? Combatem, ó, verbo combater, correto? E derrotam, verbo derrotar. Então você encontrou quantos verbos aí, gente? 3 verbos, né? Ou seja, 3 orações dentro de um período. Por quê? Porque começa aqui, ó, no os, no início da frase, né, com a letra maiúscula. Início de frase sempre tem que ter letra maiúscula, tá? E o final da frase, a pontuação. Então, dentro deste período, você encontrou 3 orações. Se você encontrou 3 orações, você tem um período que? Composto, tá? Período composto, entendeu? Não é um período simples. Eu tô recapitulando com vocês, né? Isso tudo a gente já viu, tá? O período simples, ele só vai trazer, só vai apresentar uma única oração, ou seja, um verbo. No período composto, nós vamos encontrar mais de um verbo, tá bom? Então vai aí pensando aí, raciocinando aí comigo, para você entender, tá?
Então, tudo bem. Falamos aqui sobre o primeiro período, né? Os super-heróis usam seus superpoderes, combatem o crime, derrotam os inimigos. Já identificamos os verbos, identificamos as orações. Vimos que o período ele é composto, começa com a letra maiúscula, termina com ponto final. Muito bem. Vamos então às atividades, ou seja, o que ele quer que a gente faça? Na letra A, ele pede para você identificar os verbos e explicar se o período é simples ou composto. Então, dentro de tudo isso que eu falei, dentro de tudo que eu expliquei, será que você já consegue dar essa resposta sozinho? E aí? Tô te desafiando, será? Eu acredito que sim. Então, responde aí. Escreve aí os verbos, diga se o período é simples ou composto. E por quê? Imagine que você tenha que explicar isso para alguém. Né? Imagina que você tem um irmãozinho, uma irmã, sua mãe, enfim. Não, mãe, vem cá, deixa eu explicar. Período composto, por quê? Ah, porque apresenta tantos verbos. Ah, tá. E os verbos, mãe, são esses aqui, ó. Entendeu? Tenta fazer esse exercício aí, porque quando você ensina, você também aprende. Você fixa aquilo que você está aprendendo, né? Então, vamos lá. A resposta da letra A. Olha só. O período é composto, tá vendo? Apresenta aí os 3 núcleos, né? Que são os verbos, tá? E os verbos são usam, combatem e derrotam. Ok? E aí cada um explica a sua maneira, né? Ele é um período composto, pois apresenta mais de uma oração. Os verbos que compõem esse período são usam, combatem e derrotam. O período ele é composto. Enfim, aí você vai explicando, tá? A ideia é que você entenda muito bem essa parte, ok? Vamos para a letra B. Olha só. Ele pede o seguinte, para você manter o sujeito. Ó, mantenha o sujeito. Qual é o sujeito desse período, pessoal? Quem é que usa seus poderes? Quem é que combate o crime? Quem é que derrota os inimigos? Ah, então o sujeito tá aqui, ó. Os super-heróis, né? Esse é o nosso sujeito. Aí ele pede, ó, mantenha o sujeito, os super-heróis, beleza. Mude a sequência das orações. Como assim? Vamos lá, eu não falei que orações são verbos? E primeiro vem usar, depois combater e depois derrotar. Agora você pode mudar, você pode alterar a ordem aqui. Por exemplo, os super-heróis combatem o crime. Entendeu? Os super-heróis derrotam os inimigos usando os seus superpoderes. Tá? Então, é só você mudar, alterar aí a posição dos verbos nesse período. Tá? Você pode até falar se não quiser escrever, mas o importante é você tentar fazer esse exercício. Mantém o sujeito, fala aí, os super-heróis. E agora você muda a posição desses verbos. Entendeu? Os super-heróis derrotam os inimigos, combatem o crime e usam os seus poderes, seus superpoderes. Enfim, tá? Tô dando ideias aqui, para que você aí possa também exercitar, beleza? Então vamos lá. Como vai ficar a letra B? Isso aqui é um exemplo, tá? Você pode ter feito diferente, mas o importante é que você mude a posição dos verbos, tá? Dos núcleos oracionais, desses verbos aí. Então, olha só, o exemplo que eu trouxe. Os super-heróis derrotam os inimigos, combatem o crime e usam seus superpoderes. Repara que antes era usam, combatem e derrotam. Na minha modificação aqui, agora eu coloquei o derrotam no início, tá vendo? Combatem lá no meio e usam no final. Você pode também mudar aí conforme você quiser. O importante aqui, gente, é vocês perceberem que quando você altera a posição dos verbos, você usa o que para separar um do outro? Ó, derrotam os inimigos, vírgula. Combatem o crime, vírgula. Usam seus poderes, ponto final. Reparou? Derrotar os inimigos é uma ação e você entende o seu sentido. Ela não depende da outra ação para que você compreenda o que aconteceu. Então, são orações independentes. São verbos independentes.
Entendeu? Quando a gente fala assim, são orações independentes, é porque essa oração, essa frase com verbo, ela tem sentido completo. Não preciso de uma outra para que eu entenda, tá? Então eu poderia simplesmente falar: os super-heróis derrotam os inimigos. Acabou, todo mundo entendeu. Eu poderia simplesmente falar: os super-heróis combatem o crime. Acabou, todo mundo entendeu. Ou os super-heróis usam seus superpoderes. Pronto. Ou seja, eu tenho aqui orações coordenadas assindéticas. Por que, professora, assindéticas? Esse azinho aqui, ele significa que não tem conjunção. Elas se organizam através das vírgulas. As vírgulas é que separam elas. Quando tiver conjunção, aí a gente vai chamar de sindéticas, tá? Vamos lá. Na letra C, observe se a mudança na sequência das orações alterou o sentido de cada uma delas. Inclusive eu falei, né? Claro que não. Não houve alteração. Não houve mudança de sentido. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a estrutura sintática, ela é o quê? Independente. O tempo todo eu falei aqui, né? São orações independentes, tá? O sentido que elas carregam são independentes. Então, uma não depende da outra para que haja sentido. Por isso, elas são orações coordenadas, ok? Elas se coordenam, elas se organizam. São orações porque são frases que têm verbo, tá? São coordenadas porque existe uma ordem, uma organização. Podem ser assindéticas quando não tem conjunção. Podem ser orações coordenadas sindéticas quando elas apresentam conjunção. Então, aqui hoje nessa aula, nós vamos dar ênfase às conjunções aditivas e adversativas. Eu quero que você entenda, que você perceba como essas orações, como essas conjunções se apresentam nas orações, tá? Então, vamos lá. Próximo slide. Vamos ler aí. Olha o que diz aí em cima. Ó, de onde vêm as ideias para os superpoderes? Vamos ler? Invisibilidade, superforça, poderes elétricos, regeneração ultra rápida. Os super-heróis têm habilidades tão incríveis que podemos pensar de onde vêm as ideias para tantas invenções. Mas, olha aqui, acredite se quiser, os superpoderes que conhecemos nos quadrinhos, nos filmes, desenhos, têm inspiração no mundo real. Duvida? Então acompanhe. E aí, pessoal, é muito interessante esse texto. Eu deixei o endereço aqui, ó, para que você possa ir lá buscar essa informação. De onde vêm as ideias para os superpoderes? Tá? Eu não coloquei o texto aqui, mas vai lá, pega aí no Google, coloca esse endereço lá, né? E você vai ver todo o texto, as ilustrações que tem. Eu trouxe alguma coisa aqui pra gente, porque eu preciso focar no nosso conteúdo, tá? Mas você vai entender sobre o que ele está falando, de onde vêm as ideias para os superpoderes. A própria força da natureza, a força do homem, a força que está nos animais, cada um com as suas características. Vamos ver, então? Então, olha só. No número 2 aqui, observe o período. Os super-heróis, eles têm habilidades incríveis, né? Invisibilidade, vírgula, super força, vírgula, poderes elétricos, vírgula, regeneração ultra rápida. É importante, quando vocês estiverem trabalhando essa questão da coordenação, da conjunção, das conjunções coordenadas, né? Das orações coordenadas, é importante que você agora passe a observar a construção, gente, a construção frasal, se tem vírgula, se tem elemento que liga uma oração a outra, como o e, por exemplo, o mais, por exemplo, porém, entendeu? Aquelas palavrinhas que indicam as conjunções, tá? Que são as conjunções, indicando aí cada uma os seus sentidos, tá? Agora ele pede para você transformar este período simples, repara, é um período simples. Por que é um período simples? Vamos ver se você lembra. Os super-heróis têm
Ó, repara que esse tem, ele tem um circunflexo, um acento. Por quê? Porque representa aqui a forma no plural, né? Os super-heróis, terceira pessoa do plural. Então, quando se referir ao plural, o verbo, ele na escrita fica a mesma coisa, mas o que é acrescentado aqui é o acento. No singular, não teria o acento, tá? Então, se refere aí à terceira pessoa do plural. Então, toda vez que se referir à terceira pessoa do plural, eles têm com acento circunflexo, ok? Então, vamos lá. E é um período simples porque realmente só tem um verbo aqui, ó. Só tem um núcleo aqui, né? Os super-heróis têm habilidades incríveis, invisibilidade, super força, poderes, regeneração, tal, tá? Ele pede para você transformar este período simples em um período composto, com o acréscimo de verbos à sequência de substantivos. E aí? Será que você vai conseguir? Tenta aí. Você pode acrescentar, tá vendo? Acrescentar verbos. Lógico, né? Se ele é simples e só tem um verbo, então você vai precisar acrescentar outros verbos, tá? Vamos ver o que eu trouxe aqui de exemplo. Olha só. Invisibilidade, super força, poderes elétricos, regeneração ultra rápida. Os super-heróis têm, olha o tem aqui, têm habilidades tão incríveis que podemos pensar de onde vêm as ideias para tantas invenções. Mas, acredite se quiser, os superpoderes que conhecemos nos quadrinhos, filmes e desenhos têm inspiração no mundo real. Ou seja, essa parte aqui em cima, ó, tá vendo? É o exemplo do período composto, tá? Por quê? Porque você acaba acrescentando outros verbos. Agora faz a sua aí. O importante é você criar o seu. E aí você vai ver a possibilidade de palavras que você pode utilizar para transformar esse período, tá? O importante é você perceber que palavra eu vou usar, que frase eu vou construir, vou usar mais um verbo, vou usar algum elemento que vai ligar as orações. É isso que você precisa perceber, tá? Então faz aí esse exercício número 2, tá certo? Depois você lê em voz alta, sublinha os verbos. Você mesmo pode conferir se acertou, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, gente, uma formiga, né? Uma formiga saúva. Você já viu? Conhece ela? Então vamos ler o texto que fala. Olha só, leia atentamente os períodos abaixo. As formigas saúvas conseguem levantar. Aí, pessoal, já vai observando os verbos, entendeu? O que você faz aí no seu caderno? Anota os verbos, tá? Então vamos lá. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso. Olha aí uma força aí. Já imaginou alguém conseguindo levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso? Elas percorrem cerca de 1 quilômetro de distância por dia. Elas andam muito rápido. Tá vendo? As formiguinhas, né? Que a gente olha assim, tão pequenininhas, tão indefesas, tão frágeis, mas olha só como elas têm uma força ali, como elas andam muito rápido, né? E ó, cerca de 1 quilômetro de distância elas percorrem. Vamos lá então. Então, a partir desse conhecimento aí, dessa informação, tá? Vamos primeira coisa, quantos períodos tem aí, gente? Vamos lá. Lembra que eu falei? O período começa com a letra maiúscula, termina com ponto final. Então, olha só, encontrei um período aqui. Começa as formigas e termina aqui no peso, tá vendo? Tem um período aqui. Aqui no elas, até o dia, ó, tem outro período, tá vendo? E no outro elas aqui, até esse ponto de exclamação, eu tenho outro período. Olha aí que legal. E assim, dentro desses 3 períodos, então eu tenho aqui um período composto, eu posso encontrar as orações, né? As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso, elas percorrem cerca, tal. Então vamos lá, na letra A, substitua os pontos finais entre as orações
por vírgulas, fazendo as adaptações necessárias para evitar repetições. Repetições de quê? De palavras. Então, imagina que você tem aí numa prova, num exercício para fazer essa questão. Vamos entender o que você tem que fazer. Substituir os pontos finais entre as orações por vírgulas. Só que é só substituir, professora? Você tem que fazer as adaptações necessárias. Então, talvez tenha que modificar uma palavra ou outra, porque aí você precisa perceber o sentido, né? Vou te ajudar. Vamos ver como é que ficou essa letra A aí. Olha só. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso, vírgula, lá. Aí você tira o elas, não precisa repetir. Percorrem cerca de 1 quilômetro de distância. Por que não precisa colocar o elas aqui? Você já sabe que está se referindo às formigas. Então, percorrem cerca de 1 quilômetro de distância por dia, vírgula. Andam muito rápido, entendeu? O que a gente fez aqui? Nós organizamos as orações através das vírgulas. Não colocamos, né, ponto, não colocamos, ó, elas, tá vendo? Então, a gente conseguiu limpar o texto utilizando, então, as vírgulas aí, tá? E na letra B? Substitua as vírgulas entre os períodos pelas conjunções e mas, respectivamente. Mantendo o quê? Coerência, gente. Coerência. Coerência é o quê, gente? É a organização, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir as vírgulas utilizando o e o mas. Como vai ficar? Olha só. As formigas saúvas conseguem levantar de 15 a 20 vezes o seu próprio peso e percorrem cerca de 1 quilômetro de distância por dia, mas não andam muito rápido, tá? Então, você aqui poderia fazer essa transformação também. Usamos aqui o e, tiramos a vírgula, tá vendo? Ó, aqui, ó, próprio peso, vírgula, percorrem. Próprio peso e percorrem. Então, o e aqui é uma conjunção aditiva, tá? E o mais aqui, ó, é uma conjunção o quê? Adversativa. Ideia contrária, oposta. Tá? Então, você vê as três formas aí da gente poder escrever? Podemos utilizar os períodos através da pontuação, tá vendo? Podemos utilizar a vírgula. Podemos utilizar os elementos que vão ligar as orações, tá? Então, quando você está fazendo a sua redação, que está escrito lá, ó, mantenha a coerência textual, a coesão, o que é isso? É a utilização justamente desses elementos, das conjunções, por exemplo, né? Para quê? Para que o seu texto, o seu período fique organizado, crie uma lógica, apresente sentido, tá bom? Então, isso aqui é treino, gente. Isso aqui é treino, tá? Tem que escrever, tem que ler. Não leia correndo quando a gente fala, vamos ler o texto. Aí o aluno quer sair lendo correndo para acabar logo. Não. Leia pausadamente, obedecendo as vírgulas, obedecendo a pontuação, para que você entenda, né, realmente o que está escrito ali. O que o autor quis informar através daquela escrita, daquela leitura, tá? Então, fizemos assim a letra A e a letra B. Vamos ver a C? Como não tinha mais espaço, eu coloquei no outro lado. Na C, pede para você comparar as orações antes e depois do emprego das conjunções e explicar as diferenças de sentido entre elas. A gente, querendo ou não, eu falando aqui, acabei, né, já explicando. Mas vamos ver de forma correta, até para que você faça a anotação aí no seu caderno, tá? Então, olha só. A conjunção e, ela introduz a segunda oração, acrescentando uma nova informação à anterior, ou seja, transmite uma ideia de adição, referindo-se a uma outra habilidade relacionada às formigas. Já a conjunção mais, ela transmite não necessariamente a ideia de oposição, mas de restrição, ou seja, acaba aí expressando a ideia de algo que as formigas saúvas não seriam capazes de fazer. Tá? Então, quando a gente acrescenta os elementos conjuntivos, né, as conjunções, a gente acaba trazendo para elas
sentidos, ok? Por isso eu estou falando muitas vezes sentido de adição, né? Sentido adversativo de oposição, tá? Porque não basta, gente, gravar, decorar. A gente precisa ler para compreender, tá bom? Vamos então para esse outro texto aqui, olha só. Também fala dos besouros, que é outro inseto aí, né? Que apresenta sua força também. Lembra que a gente está tentando identificar de onde os super-heróis, quem criou isso, né? Tanta força. E esse texto que eu recomendei vocês a lerem, ele traz essa referência, né? De que será que essas forças criadas aí pela ficção não foram retiradas então das forças verdadeiras que cada inseto, cada animal tem e apresenta? Pode ser, quem sabe, né? Então, olha só, vamos ver aqui o exercício 2. Pede para a gente completar as orações escolhendo a conjunção adequada. Tem conjunção aqui no quadro, ó. Mas também, nem, contudo, no entanto, porém, e, tá vendo? Ou seja, quando é, em que momento eu vou utilizar essas conjunções, tá? Vamos ler, vamos dar uma lida geral aqui, para a gente já pensar na possibilidade de incluir as conjunções aqui. Olha aqui, uma pessoa bem forte consegue levantar até 150 quilos nas competições de levantamento de peso. Aí tem um pontinho aqui, uma linha, né? Alguns atletas podem erguer mais de 200 quilos. Qual seria, gente, a conjunção aqui? Pensa aí. Mas também, nem, contudo, no entanto, porém. Ó, uma pessoa bem forte consegue levantar até 150 quilos nas competições de levantamento de peso. Alguns atletas podem erguer mais de 200 quilos. Tá? Então vai pensando aí. Vamos ver a letra B. Os besouros rola bosta. Olha o nome, pessoal. Besouro rola bosta. É isso mesmo. Olha eles aqui. Nome estranho, bicho estranho, né? Mas estão aí. Ó, os besouros rola bosta não só costumam comer fezes, eca, né? Aí tem uma linha aqui. Conseguem empurrar bolotas de fezes até 1000 vezes o seu próprio peso. Imagina? Para eles tem que ter uma força incrível, né? Vamos ver a letra C. As formigas cortadeiras carregam folhas até 50 vezes o seu próprio peso. Elas não têm o hábito de comer fezes, de enrolar bolotas pesadas de fezes. Ou seja, né, as formigas cortadeiras são menores e têm uma força aí grande, né? Vamos ver a letra D. As formigas da espécie Oecophilus maragdina, deve ser isso, né, o nome, são bastante rápidas. Ainda podem sustentar mais de 100 vezes o seu peso. Um besouro rinoceronte pode suportar até 850 vezes o seu próprio peso corporal. Então, gente, é muito legal. Lá no texto que eu falei para vocês, vocês vão encontrar todas as imagens desses animais aí, desses bichinhos, tá? E vão perceber, então, a força que cada um tem. Então, como ficou aí o complemento com as conjunções? Olha só, uma pessoa bem forte consegue levantar até 150 quilos nas competições de levantamento de peso. Porém, alguns atletas podem erguer mais de 200 quilos. Os besouros rola-bosta não só comem fezes, mas também, repara que o mais também, juntos, né? Ele dá a ideia de adição, tá? De acréscimo. Ou seja, tem mais coisa aí, tem mais informação. O que eles conseguem também fazer? Então, olha só. Mas também conseguem empurrar bolotas de fezes até 1000 vezes o seu próprio peso, tá? As formigas cortadeiras carregam folhas de até 50 vezes o seu próprio peso. No entanto, olha aí, elas não têm o hábito de comer as fezes, ou seja, ideia oposta, né? Nem de enrolar bolotas, tá? Porque se de repente não tivesse essa informação, quem está lendo o texto vai acabar achando que as formigas cortadeiras fazem a mesma coisa que os besouros rola-bosta. Então ele acrescenta aqui as conjunções adversativas, tá? Esse nem aqui, ó, ele não é adversativo. Esse nem aqui, ele é uma adição,
tá? Ele dá continuidade à informação, ok? Elas não têm o hábito de realizar essa ação e nem de realizar outra ação. Então, ele acaba aí adicionando, tá? Vamos para a última. As formigas de espécie são bastante rápidas e, olha o E aí, também é uma adição, né? Continua a informação. E ainda podem sustentar mais de 100 vezes o seu peso. Um besouro rinoceronte, contudo, pode suportar até 850 vezes o seu próprio peso, tá? Muito bem, gente. Deu para entender, né? Que a utilização das conjunções está muito relacionada aí ao sentido que a gente quer dar ao texto, tá? Aqui, você precisa completar os quadros dizendo se elas são adição ou oposição adversativa. Vamos ler? Olha só. Alguns seres humanos aguentam andar mais de 1000 quilômetros em um dia, porém, as formigas andam muito mais. Aqui nós temos uma ideia de oposição, porque usamos o porém aqui, tá? Muitos super-heróis são capazes de voar, outros podem ficar invisíveis. Alguns até conseguem enxergar através das coisas. E aí, o que nós temos aqui? Adição, né? A gente não pode esquecer. Nós temos orações, elas são unidas aqui pelas vírgulas, tá vendo? Ó? Ou seja, são informações aí que se coordenam, tá? Aqui embaixo, humanos não têm poderes elétricos, não possuem regeneração ultra rápida, nem apresentam pele transparente. O nem também indica o quê? Adição, ok? Olha D. Atletas bem treinados podem fazer coisas incríveis. Os insetos, entretanto, exibem habilidades realmente surpreendentes. Temos aqui oposição, tá? E na letra E, alguns animais marinhos são quase completamente transparentes. Isso os torna praticamente invisíveis aos seus inimigos. Temos aqui adição, tá? Muito bem, gente. Para finalizar, nós temos um resumão aqui. Eu quero que você reflita sobre o que você aprendeu nesta aula e aí você possa completar. Faz esse diagrama aí no seu caderno, tá? E coloque então as informações relacionadas. Olha só, orações coordenadas assindéticas, você pode escrever aí. São aquelas orações que se ligam, por exemplo, através das vírgulas. Elas não apresentam conjunção, entendeu? As orações sindéticas aditivas são aquelas que são as conjunções que apresentam o sentido de soma, né? E aí você pode colocar alguns exemplos. E, o nem, mas também, tá? E na adversativa, são aquelas que indicam ideia oposta, contrária. E aí você pode colocar aqui, ó, o mas sem i, tá, pessoal? M-A-S, vírgula, o porém, todavia, contudo, entretanto, tá bom? E é isso. Então, eu termino aqui essa aula. Espero que você faça o diagrama, que você tenha entendido a utilização das conjunções dentro de um texto. Tenha aí relembrado, né, os períodos, as frases, as orações, tá? E não deixe de treinar, gente. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá bom? Beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau.